A ira futura, o arrebatamento e os pés da estátua. Quais são as conexões entre essas expressões? Bom, se você estudar a primeira carta do apóstolo Paulo aos primeiros Tessalonicenses, você vai ver que quase sempre no final de cada capítulo ele fala que Deus nos livra da ira futura, que nós não fomos destinados para a ira futura. Os pré-tribulacionistas interpretam que essa ira futura é a grande tribulação. E claro que isso está totalmente errado. Claro que a igreja não foi destinada para participar da ira de Deus, e por isso mesmo que essa expressão está errada, porque a grande tribulação não é aquela ira que o apóstolo Paulo está falando na carta. Uma conta rápida. Eu falei sobre a ira de Deus, falei sobre os pés da estátua e falei sobre o arrebatamento da igreja. Esses 3 pontos estão dentro de um mesmo contexto. Por exemplo, quando nós estivermos vivendo nos pés da estátua, e nós estamos na formação dos 10 dedos, e aí vai acontecer a ira futura e o arrebatamento da igreja. É nesse tempo, certo? Claro que dá para ser mais expressivo sobre esses pontos, mas eu quero que você medite nisso. Imagine que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta lá no tempo do Império Romano. É um só Império Romano, não tem a divisão. O Império Romano ainda não havia se expandido para o lado oriental. Então, o apóstolo Paulo olhou para a estátua, ele viu que a estátua tinha 2 pernas e diz que seria reino dividido, assim como os 2 braços da estátua seriam 2 reinos divididos, os medo e os persas. Se é assim com os braços, também seria assim com as pernas. E depois, lá nos pés, a profecia continua falando que é reino dividido. A própria história comprova que o Império Romano se dividiu em 2 reinos, o ocidental e depois o oriental, que hoje vocês sabem já muito bem qual reino que é o norte de Israel. Então, pela profecia, ainda tinha que ter a divisão do Império Romano, tinha que ter o renascimento do Império Assírio, porque vocês sabem que a Síria se encontra de volta no final. Babilônia, Império Babilônico, Império Assírio, esses impérios se encontram novamente renascidos no final, e ainda tinha os pés da estátua, barro e ferro, para se formar, e depois os dedos dos pés. Tinha tudo isso pela frente para depois se manifestar o anticristo. Na linha pré-tribulacionista, a igreja é livrada antes da manifestação do anticristo, e aí sim ele se manifesta, e aí começa a última semana. Agora, o que os pré-tribulacionistas deixam para a gente é que o apóstolo Paulo não tinha uma mínima noção de tempos. Porque era como se o apóstolo Paulo não visualizasse nada dessas coisas, e se ele pregava o arrebatamento secreto na sua própria época, como eles afirmam claramente, significa que em questão de 3 anos e meio, olha as coisas que iriam acontecer em 3 anos e meio. Iria se formar a outra perna da estátua, os pés de barro e de ferro, os dedos, aí a Jerusalém iria ter que ser destruída, porque o Senhor Jesus profetizou que não sobraria pedra sobre pedra, que teria a invasão contra Jerusalém, foi profetizado isso e aconteceu no ano 70. O templo teria que ser reconstruído, porque eles acreditam que o templo vai ser reconstruído para o anticristo se assentar lá no templo, vai pegando, para sim o anticristo ir até o templo. Então, em questão de 3 anos e meio, se o Senhor Jesus viesse naquela época, tudo isso deveria acontecer para as profecias se cumprirem. E aí, o que vocês acham da linha pré-tribulacionista? É assim que eles olham para o apóstolo Paulo, um mestre na palavra de Deus, sem noção nenhuma dos tempos.